Olá pessoal, hoje é dia de a gente analisar uma redação nota 1000 no Enem. No caso foi uma redação nota 1000 no Enem 2014. A redação é de autoria do Antônio Ivan Araújo Monteiro. A temática era sobre a publicidade infantil no Brasil. Vamos dar uma olhada no texto do Antônio? Olha comigo. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação, com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Olha só, minha gente, uma introdução imensa, é bem verdade, uma introdução imensa. Mas vamos analisar o que é que ele empregou aí nessa introdução. Vê só, ele iniciou o texto mostrando que a publicidade infantil, em termos econômicos, movimenta milhões de dólares. A frase era: a publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas. Depois ele especifica o caso do Brasil. Ele diz: no Brasil, o debate sobre a publicidade representa uma questão que envolve interesses diversos. E por fim, ele diz o que o governo deve fazer. De certa forma, ele já adianta qual seria a resolução da questão. Nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias. Observe o seguinte, a introdução dele foi construída em 3 períodos. É importante você observar isso, nós já dissemos isso em outras aulas. Uma boa introdução é feita com 3 períodos. Foi o caso deste garoto que tirou nota 1000 no Enem. Vamos para o desenvolvimento. Olha lá. Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir nos hábitos alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e a saúde das crianças. A gente está marcando aí de vermelho para você, porque esse é o tópico frasal. Essa é a ideia central do parágrafo, ou seja, as propagandas podem influir nos hábitos alimentares. Aí veja que agora ele vai desenvolver essa ideia. Lá vai. Os brindes que acompanham as refeições infantis, ofertados pelas grandes redes de lanchonetes, por exemplo, aumentam o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças interessadas nos prêmios. Esse aumento da ingestão de alimentos pouco saudáveis pode acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. Observe que é um parágrafo que tem um foco: a questão dos hábitos alimentares relacionados à propaganda infantil. Então, o autor do texto apresenta a tese, o tópico frasal, né, que as propagandas podem influir nos hábitos alimentares. No período seguinte, ele traz um exemplo, os brindes distribuídos principalmente pelas lanchonetes, pelas redes de fast food. E no terceiro período do parágrafo, ele fala das consequências disso, o aumento da ingestão de alimentos pouco calóricos, aliás, muito calóricos e pouco saudáveis, que pode acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. Terceiro parágrafo, segundo parágrafo de desenvolvimento. Em segundo lugar, veja, o parágrafo anterior ele usou em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo desde a mais tenra idade. Essa é o quê? A frase guia do parágrafo. Ou seja, neste parágrafo agora, ele vai falar da publicidade infantil atrelada ao consumismo. É preciso você observar que cada parágrafo deve debater um assunto apenas. E, claro, todos eles devem estar interligados. Então, agora, publicidade infantil e consumismo. Olha só. O consumo de brinquedos e aparelhos eletrônicos modifica os hábitos comportamentais de muitas crianças que, para conseguir acompanhar as novas brincadeiras dos colegas, pedem presentes cada vez mais caros aos pais. Quando esses não podem comprá-los, as crianças podem ser vítimas de piadas maldosas por parte dos outros, podendo também ser excluídas de determinados círculos de amizade, o que prejudica o desenvolvimento emocional e psicológico dela. Mais um parágrafo construído com 3 períodos. A estrutura é idêntica ao segundo parágrafo. O jovem, o Antônio, né, começa com a frase guia. A publicidade infantil é um estímulo ao consumismo.
Segundo período, ele trata de um exemplo, falando de consumo de brinquedos, a necessidade de produtos eletrônicos para acompanhar outras crianças. E no terceiro período do parágrafo, ele fala das consequências quando os pais não podem comprar esses presentes para os filhos. E aí nós vamos para a conclusão. Na conclusão ele escreveu: em decorrência disso, veja que esse pronome aí, isso, atrelado à preposição de, amarra o parágrafo ao que foi dito anteriormente. Cabe ao governo federal e ao terceiro setor a tarefa de reverter esse quadro. O terceiro setor, composto por associações que buscam se organizar para conseguir melhorias na sociedade, organizações não governamentais, por exemplo. O terceiro setor deve conscientizar. Então, o que deve fazer? Conscientizar. Por meio de quê? De palestras e grupos de discussão, os pais e os familiares das crianças. E para quê? Para que discutam com elas a respeito do consumismo e dos males disso. Por fim, o Estado deve fazer o quê? Deve regular os conteúdos veiculados nas campanhas publicitárias. Para quê? Para que essas não tentem convencer pessoas que ainda não têm o senso crítico desenvolvido. Além disso, ele deve multar as empresas publicitárias, ele, o Estado, que não respeitarem suas determinações. Essas são as propostas para o terceiro setor e para o Estado. Então ele diz quem deve fazer, o que deve fazer, como deve ser feito e qual a finalidade que ele introduz com o elemento para quê e a fim de quê, que são locuções conjuntivas finais. E aí vem o fechamento. Com esses atos, a publicidade infantil deixará de ser tão prejudicial e as crianças brasileiras poderão crescer e se desenvolver de forma mais saudável. Veja, uma redação até certo ponto simples, não traz nenhum elemento complicador, nenhuma palavra difícil, como a gente fala, mas uma redação extremamente objetiva, pensada, organizada e coesa. Não é tão difícil fazer isso e conseguir um bom resultado no Enem. Qualquer dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site, professormenelau.com.br. Vem estudar com a gente, eu garanto que você vai ter as melhores aulas. E também no YouTube você pode nos acompanhar. Recomende aos seus amigos, é só digitar youtube.com/curso Menelau. Eu te encontro toda segunda, quarta e sexta aqui no nosso espaço. E lembra, a gente te leva à universidade.